Tenta Google. Aí tenta de novo. Tá certo. Eu vou apresentar então o projeto e me apresentar, e aí depois você se apresenta também, pode ser? Beleza. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom final de semana. Eu sou a Júlia, eu sou estudante de Geografia aqui de Recife. Eu também sou agente mobilizadora do Cinema Movimento, que é o projeto que a gente está fazendo aqui, né, através dessa live. Para quem não conhece, é um projeto de cinema que é idealizado pelo MPC Filmes com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura junto com o governo federal. E ele busca fazer de diversas formas metodologias para divulgar o cinema e democratizar o cinema. Então tem o circuito escola, que só acontece através das escolas, tem o circuito praça, que eles exibem filmes de graça na praça, e tem o circuito universitário, que é que a gente está participando, que acontece nas universidades através dos universitários. O projeto está já chegando no final, essa edição desse ano, mas ano que vem também vai ter, e conta com 5 filmes sobre direitos humanos. O filme que a gente vai discutir hoje é o filme Vozes Negras, que vai falar um pouco sobre mulheres negras na política e a importância delas para essa luta pelas lutas dos direitos humanos, que são necessárias tanto para as mulheres, quanto para pessoas negras, quanto para a população no geral, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver algum comentário, quiser fazer ali nos comentários, quem estiver assistindo pode sentir-se à vontade de participar. E Vitória, se quiser se apresentar um pouquinho agora, falar sobre o que você estuda, sobre o que achou do filme. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitória Kelly. Eu também sou estudante de Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu estou no oitavo período agora, quase terminando, mas eu fiz uma pesquisa, uma iniciação científica sobre trabalhadoras domésticas e mulheres negras, com uma professora. E agora a minha segunda iniciação científica está sendo sobre representação de pessoas negras nos filmes para ensinar geografia em sala de aula. Então, daí acho que talvez eu consiga ajudar bastante aí no debate e a gente vai vendo. Acho que é um pouquinho disso. Eu quero perguntar o que você achou do filme, um pouquinho assim, se teve alguma cena que te chamou a atenção, alguma parte, se você gostou do filme, se não gostou. Eu gostei do filme, eu gostei muito do filme. Eu fiz algumas anotações, porque eu achei importante esse documentário, porque assim, são debates que a gente ainda faz hoje, tipo, sobre o lugar que a mulher negra ocupa na sociedade. Então, a gente ainda tem que debater isso enquanto elas, há muitos anos atrás, já debatiam e já ocupavam esses espaços. Eu anotei algumas coisas aqui, e daí conforme vou explicando, né, o que é assim, pontos que eu achei importante na minha visão sobre esse filme. A primeira coisa, assim, quando eu assisti o filme, foi anotar que, sobre gênero, que as mulheres negras, elas são sempre a última da classe. Então, a gente meio que tem uma pirâmide aí que é entre o homem branco no topo, depois vem a mulher branca abaixo do homem branco, depois da mulher branca vem o homem preto, e por último vem a mulher negra. E não ironicamente, ela sustenta toda essa base, né? Ela é a base da sociedade. Então, eu vejo isso muito bem no trabalho doméstico, porque a gente sabe que o trabalho doméstico ele é uma herança da escravidão e que se não houvesse, assim, meio que sustentou toda essa dinâmica da sociedade hoje. Inclusive, é uma das tarefas que ainda existem, desde a escravidão até agora, que é o trabalho doméstico. E isso é dado, isso é oferecido, isso é meio que obrigado para a mulher negra. Não sei se dá para entender. A maioria das mulheres negras que ocupam esses espaços. Então, quando eu digo que tem mulheres negras na política, elas como deputadas estaduais, federais, isso é uma coisa assim que me alegra muito,
e ver que não é fácil, né? Nunca foi fácil, nunca será fácil, principalmente para mulheres negras e jovens agora, e as mais velhas também. Então, pensando, eu não sei se eu estou falando muito rápido, Não, tá dando para acompanhar o raciocínio muito bem. certo? Então, assim, passando um pouquinho para o ambiente escolar, porque é uma das pesquisas que eu faço também sobre a sala de aula, o ensino, a gente vê como as pessoas negras ela têm um processo mais delicado para se identificarem como negros, como Sim, crianças negras, jovens, adultos negros. Então, como esse processo de formação identitária, ele demora muito para acontecer. E quando acontece, é de uma forma cheia de problemas como racismo, bullying, machismo, um monte de coisa que auxilia no processo de agora eu me entendo como uma pessoa negra por todas essas violências que eu sofro. E foi sim. uma coisa que uma mulher, eu não lembro o nome dela, ela falou no, acho que foi Jurema Batista, eu não tenho aqui, mas eu não sei se escrevi errado no livro. E ela falou sobre isso no filme, né? De que quando ela sofreu essas violências, ela se identificou, agora sim, eu sou uma pessoa negra por causa dessas violências que eu sofro. Então, a sala de aula, ela é como se fosse um aparelho reprodutor de, para auxiliar mesmo no processo de formação, sabe? De identidade racial e de gênero também. E para você, de gênero para as mulheres negras, né? Foi isso, assim, uma das poucas coisas que eu anotei. Então, a gente percebe que na escola a gente sofre algumas violências, por exemplo, em particular meu, eu não gostava do meu cabelo cacheado. Então, eu ia para eu teve um episódio que eu fui para a escola com, sabe, máscara de alisamento? Sim. Eu fui para a escola e eu não tirei porque eu queria ter meu cabelo esticado. E até hoje eu lembro disso porque me tocou, sabe? Tipo, não tem nada a ver, não tem nada errado com o meu cabelo, mas tipo, eu ficava com vergonha do meu cabelo armado assim. Porque o meu cabelo ele não é quietinho, né? Ele é todo armado. Então, uma das formas de eu me sentir acolhida ou aceita foi botando máscara de alisamento e não tirando, só para ela ficar com o cabelo esticado, a ponto do meu cabelo cair praticamente, né? Porque eu passei 5 horas com aquele produto e não tirei. Uhum. E a gente nota, a gente tenta perceber no ambiente escolar quando somos negros, né? Eu acho que vem um pouquinho, vem muito disso para a gente se entender lá fora, na vida, todas as violências que a gente sofre, talvez pessoas negras sofram violências e não percebam que elas sofrem por causa da cor da pele, entende? Uhum. Pronto. E teve é porque assim, eu amo muito Lélia Gonzalez e ela foi citada no filme. Aí eu trouxe o livro dela aqui que eu tenho, de Lélia Ah, Gonzalez, que é Por um Feminismo Afro Afro-Latino-Americano, que é esse aqui. E como Lélia Gonzalez, ela auxilia no processo de identificação, assim, também na universidade, né? Porque a gente não lê Lélia Gonzalez nas escolas. Então, a gente, exemplo, eu só vim conhecer Lélia Gonzalez na universidade. E, assim, eu me apaixonei de verdade. Tem um livro dela com Carlos alguma coisa, que está aqui no estante, que se chama Lugar de Negro, Lugar do Negro. Então, esse filme, ele representa basicamente esse livro dela com o Carlos, que fala sobre qual é os lugares, os espaços que pessoas negras têm que ocupar, sabe? E
e muito também do espaço da mulher negra, que é a base da sociedade e que apanha todos os dias, é negligenciada todos os dias e fica por isso mesmo, porque a gente é mulher e a gente é negra, a gente tem que aguentar as porradas da vida, né? Basicamente. Uhum. Eu fiz, peraí, deixa eu dicas. Eu fiz algumas anotações do que você estava falando para também dar continuidade pra gente articulando o debate, né? No começo você comentou sobre as mulheres negras serem as últimas da classe, e isso eu acho que é algo muito importante. Eu acho que inclusive é o objetivo do filme, na verdade, né, de ter usado mulheres negras para falar a importância da luta de classes. Quando a gente está falando sobre a luta de classe, a gente tem que falar sobre a base, sobre quem trabalha, quem que é o operário. E com mulheres negras à frente dessa luta de classes, é claro que a gente vai conseguir abordar de uma forma muito mais inclusiva essa luta, né? Porque é exatamente esse tipo de essas pessoas que precisam de mais voz e que vão entender melhor quais são os problemas estruturais e como que eles afetam as minorias. E também me lembrou a questão sobre o feminismo, né? Que existem muitas vertentes. E essas vertentes, elas começaram a aparecer muito quando o feminismo branco, o feminismo liberal, quando os primeiros feminismos ganhar mais voz. E que mulheres negras falaram que enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando o direito de trabalhar, as mulheres negras já estavam trabalhando e ainda por cima eram obrigadas a fazer os afazeres domésticos também. Ou seja, ela fazia o trabalho de uma mulher branca e fazia o trabalho de um homem branco e fazia o trabalho de todo mundo. Você também falou sobre uma coisa que eu achei muito interessante você falar sobre a escola não abordar a identidade racial, por exemplo, né? Acho que tem uma luta na questão da identidade de gênero, das escolas darem aula de educação sexual, não para incentivar a criança sexualmente algo do tipo, e sim para as crianças entenderem quem elas são e como é que elas funcionam e os limites que elas também têm que impor contra outras pessoas, identificar os tipos de agressões que podem acontecer contra ela, né? E eu acho que nessa questão da identidade racial também seria muito importante se tivesse esse tipo de educação lá, para também até inclusive identificar casos de racismo, né? De entender que comentários são racistas, por que as pessoas tratam você dessa forma e até porque crianças, quando elas estão aprendendo elas estão se tornando adultos, elas começam primeiro reproduzindo atitudes de adultos e depois elas vão tornando aquilo ali, acho que a própria consciência. Então, muitas vezes as crianças vão começar primeiro reproduzindo racismo e se tornando racistas. Então, se elas tivessem uma educação já de base, lá no começo, explicando quais os problemas disso e o que elas estão fazendo que não é certo, de onde que vem, acho que isso ia poder evitar muitos problemas já na escola, né? Tanto para criança, evitar crianças de serem racistas, quanto as crianças que sofrem racismo serem mais, acho, protegidas, né? Acho que inclusas, assim, se sentirem mais pertencentes àquele espaço. E o que você falou também sobre a Lélia Gonzalez, né? Que é uma das autoras que você descobriu lá mais na faculdade. Eu acho que às vezes até no próprio curso, né? A gente faz geografia as duas, né? E uma coisa que é muito comentada é que a gente tem pouquíssimos autores negros que são contemplados como autores das cadeiras obrigatórias. Tanto que a cadeira que a gente tem de étnico-raciais, que é uma cadeira que deveria ser obrigatória, ela é eletiva. E agora que está tendo um movimento de tentar torná-la obrigatória na nova grade. Então, eu acho que se já na escola, na faculdade já tem essa dificuldade na escola, então, assim, acho que a gente só aprende, assim, 2 e 3 autores, e na literatura ainda, e é porque, basicamente, as pessoas não conseguiram ignorar, não conseguem, de alguma forma, excluir esse autor de tão importante que ele se tornou. Então, eu acho que o Milton Santos, na verdade, é praticamente o único autor negro que a gente estuda na grade obrigatória. E ele ainda por cima, a gente estuda ele porque ele é o pai da geografia, né? Então o homem teve que se tornar o pai da geografia para que finalmente fosse reconhecer o trabalho dele. E ainda assim, acho que às vezes tentam reconhecer muito mais um trabalho que não aborde a questão da raça dele, porque ele tem vários textos sobre raça que não são muito não são muito vistos, né? Não são muito lidos e discutidos contra os textos deles que não necessariamente abordam isso de uma forma direta.
Você tem algum comentário para fazer em relação a isso? Ou a gente pode continuar o debate? Eu tenho sim. É, exato. Muitas vezes eles tentam embranquecer o autor e muitas vezes eles também tentam que a gente não conheçam os autores negros, sabe? Um exemplo é Machado de Assis, que ele aparece como uma figura branca, tentaram embranquecer ele, mas na verdade ele é um homem negro. E assim, apagamento também de autores que são importantes para conhecer a formação do Brasil, sabe? Por exemplo, Lélia Gonzalez, ela é uma das fortes autoras que a gente tem aqui no Brasil, que a gente não conhece muito, sabe? A gente conhece mais as mulheres lá de fora, falando no caso de mulheres negras. A gente conhece mais... Oi? Concordei com você, eu falei sim. Pronto, a gente conhece mais Angela Davis, por exemplo. Inclusive, tem aqui um comentário no livro de Lénia que ela fala que Angela Davis, ela fala assim, eu sinto que, estou lendo aqui, esse pedacinho aqui, Uhum. eu sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por aqui no Brasil, vocês precisam buscar e por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderam comigo. Então, assim, quando a gente tem uma autora internacionalmente conhecida como Angela Davis, reconhecendo que Lélia Gonzalez também é uma das autoras mais importantes para pensar a formação do negro, da identidade, do racismo no Brasil, até a formação do sistema escravista, porque ela fala muito sobre isso também. Então, a gente tenta conhecer autores de outros lugares para não dar valor aos autores daqui do Brasil. E assim a gente procura autores brancos para falarem do racismo. Então, a gente vê isso muito na universidade também. Em partes, né? Não dá para escrachar qual é a universidade, porque é por causa da universidade que a gente conhece milhões de autores. Mas nas escolas a gente não é debatido. Só é debatido agora no Dia da Consciência Negra, né? E que é um problema grande, porque quando chega o Dia da Consciência Negra, eles fazem uma espécie de desfile, sabe? Para eleger o negro mais bonito da escola ou da classe. E não é sobre isso que nossos ancestrais, milhões de pessoas, morreram e que a gente possa celebrar, né, com o desfile de quem é o negro mais bonito. Entende? Sim. Então, nesse debate das escolas que só ligam para o racismo, no dia 20 de novembro, enquanto nos outros dias pessoas negras são eu não sei falar direito, sim, são ridicularizadas, digamos assim, né? Por exemplo, tem um caso que aconteceu, eu estava na escola, estava estagiando em uma escola aqui, onde eu moro, e todas as escolas, a maioria isso acontece, né? De desfile para ver o negro mais bonito e tal. Sim. E teve um caso que aconteceu em uma escola que eu estava fazendo estágio, que uma menina cometeu racismo com outra menina negra. Essa menina era branca, racista, e meio que ficou por isso, sabe? Só chamaram os pais das meninas e meio que obrigou uma a pedir desculpa para a outra, como se isso não fosse um crime e que essa menina racista deveria pagar. Sim. Mas foi tipo, briga de irmãos. Ai, me deu um abraço e tá tudo certo. Então, enquanto ficou por isso, a racista continuou na escola, normalmente, enquanto uma pessoa entrou com um cigarro de maconha e foi expulso. Sabe? Sim. Tipo, ensino médio. E como é mais banalizado o uso de maconha e tal do que o próprio crime de racismo.
Pode E que, e que o crime de racismo afetou diretamente muito mais outras pessoas do que o cigarro de maconha, né? É exato. Tipo, isso chega a ser ridículo mesmo, sabe? Porque assim, Sim. como é que fica a menina que sofreu racismo? Como é que ela tá? Será que ela tá bem? E ela tem que conviver com o agressor dela, né? Que estuda Ela tudo tem que junto com conviver ela. com a agressão dela. Ela está sendo ridicularizada, né? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser e você vai ter que me aturar. Sim. Hum, Eu Acho acho que o que. filme. Oi? Pode falar, pode falar. Eu acho que o filme ele traz muito disso. De tipo. Porque a Jurema é a mais militante do filme, né? Uhum. E eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela, porque eu gostaria de ter sido assim Sim. quando eu era mais nova. Aham. Eu queria mesmo ter batido boca, mas não, eu ficava calada, assim, sabe? Uhum. Então, eu lembrei muito dos casos de racismo que eu já passei. E Sim. que quando eu ia para a escola, isso assim, isso no fundamental, acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos, 9 anos por aí. É isso, Esther. A dor da vítima, ela é sempre diminuída. Isso é em todos os casos, de racismo, de, de estupro. Em todos os crimes, eles nunca acreditam na vítima. E esse tem Sim. um problema, né? Porque eles só vão dar voz ou quando a gente se revolta, ou quando a Uhum. gente parte dessa para melhor, né? Digamos Sim. assim. Eu acho Eu que. pode Pode falar. falar. Não, eu ia comentar que tem aquela frase dela que ela fala que ela confrontava as pessoas porque se ela fosse para casa a mãe brigava e ela falava que ela tinha mais medo da mãe do que do racismo. E essa frase. Eu acho isso Porque engraçado também. eu acho que é muito importante ali nessa frase dela mostrar também que a consciência racial que ela adquiriu e de como não, eu não diria nem que revidar, né? Mas se confrontar assim fazer o possível para não sofrer mais essas agressões. Eu acho que essa educação toda veio da mãe dela, né? Veio da família, assim, então acho que é muito importante, assim, que se não fosse pela mãe dela, talvez ela não teria crescido e se tornado a pessoa que ela é hoje em dia, né? Aprendido a confrontar e a lutar pelos direitos. Outra coisa que você falou também era sobre isso de parecer que precisa pedir permissão às pessoas privilegiadas que vêm do mesmo lado que os agressores das minorias para ter algum direito, né? Como se tipo, a partir do se você tem você está reivindicando algum direito, você tem que esperar uma pessoa branca pra te dar esse direito de, sim, você está certo e tal. E não é assim, porque se depender de pessoas privilegiadas, de pessoas brancas, de homens, esses direitos nunca vão chegar, sabe? Só vai chegar se convém, assim, e de uma forma que não vai, acho que, contemplar ao todo, assim, realmente a população e as minorias. E eu ia perguntar para você, assim, se na universidade você vê recorrentemente, assim, esse movimento. Desde que você entrou já em 2020 na faculdade? Eu comecei em 2021, mas foi no 2021. online. Ah, sim. Mas Lá no desde final de 2021. sim. Então faz relativamente uns 3 anos, né? Faz 3 anos. 3 anos, quase 4 anos. Como é que foi, assim, quando você entrou na faculdade? Se você sentiu que teve muita dificuldade porque você participou de vários projetos que envolvem luta racial, né? O movimento negro. Você sentiu que já de primeira você conseguiu achar professores assim que tivessem nesse tipo de nos laboratórios e nos grupos de pesquisa, ou você sentiu que teve que fazer um esforço muito maior que alguns outros alunos, assim? Então, quando eu entrei na universidade em 2021, foi no online, né? Eu não conhecia muito. Ninguém conhece o espaço que a gente vai entrar. Então, eu comecei a ter contato com temáticas e conteúdos sobre pessoas negras numa disciplina de formação econômica e territorial, que tu já Sim. pagou, né? Assim, Uhum, pronto. sim.
comecei a ter contato com isso com a professora Carol. E o que mais me chamou a atenção foi que no primeiro dia de aula, ela falou isso, eu acho que já estava já no presencial, acho que era quarto período, alguma coisa assim. E o que mais me Sim, chamou a atenção, eu tenho até guardado até hoje, foi quando ela falou que assim, se todo negro é ladrão, o que foi que ele roubou? Sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, fiquei matutando. Porque assim, a gente percebe que a maioria dos presidiários são negros. Então, sim. assim, existem pessoas inocentes que estão lá. Então, o que é que eles roubaram? Ou, tipo, eu fico querendo entender muito isso, eu estou tentando entender até hoje. Então, assim, sobre a questão de laboratório, foi tranquilo de encontrar, porque assim que eu escutei essa frase, eu basicamente soube o que eu queria estudar, sabe? Sim. Que eu estava perdida ali, eu estava tentando ir para climatologia e tal, mas eu vi que não era para mim. Que eu Uhum. queria estudar o que eu passo, o que Sim. meus semelhantes também passam, inclusive na universidade. Uhum. E como fiz licenciatura, eu queria entender ou queria estudar o que crianças negras passam também dentro de sala de Sim. aula, entende? Aham. Aí, aí eu comecei com ela, fui para o Migra, eu não sei se tu conhece, mas a gente tinha, eu não faço mais parte, né, do laboratório dela, que eu fui estudar outras coisas, ensino, essas coisas assim. Aí eu não faço mais parte, mas por um ano eu fiz parte, inclusive foi com ela que eu fiz minha iniciação, né, sobre as trabalhadoras domésticas. E daí Sim. foi por onde eu soube que eu queria realmente fazer isso, apresentar isso no meu TCC, estudar isso futuramente. Então foi tranquilo. E assim também tem outros laboratórios, né, como o GENI, o, o LecGel, que é um laboratório também tipo, de você estudar, né, sobre raça e esses conteúdos. Sim. Mas eu acho que só tem esses na graduação, no laboratório de em geografia, né? Mas do restante, eu nunca, também é demais, né? Eu dificilmente ouvia falar. Era Sim. mais assim, na internet, sabe? Aham. Eu achei interessante você falar que você sentiu que na geografia você começou a encontrar professores e cadeiras que falassem sobre movimento negro. Foi quando a professora começou a falar sobre o sistema carcerário, porque no período, na live passada foi com dois estudantes de geografias também, que é o Avison e a Rita, e a gente estava comentando sobre o filme que foi debatido, que Olhe para Elas, que fala sobre o sistema carcerário, e não aborda só mulheres negras, mas é sobre mulheres negras que foram mulheres que têm filhos que foram presas, mas também toca nesse assunto, né, sobre a questão racial, que muitas pessoas negras são presas sem ter cometido crime nenhum, é só porque o policial achou que tinha cara de suspeito, e aí o que é exatamente essa cara de suspeito que você achou. E também sobre a questão da descriminalização do uso de drogas, que muitas pessoas que são presas injustamente, elas são geralmente elas são acusadas de ter usado algum tipo de droga, necessariamente tinha alguma prova daquilo, mas muitas vezes é usado, né? Ou a pessoa esqueci o nome quando é incriminado, ou de colocar, sei lá, colocar 1 grama de maconha, ou achar um cigarro de maconha e usar isso como motivo para a pessoa ser presa. E eu acho que é aí que vem essa luta também, né? Sobre a descriminalização das drogas. Está falando não sobre a legalização da maconha, o incentivo de uso de drogas, e sim sobre descriminalizar uma forma de enfrentar esse sistema, né? Porque assim, é algo que é bem recorrente e que você tirando entendendo quais são as metodologias que o Estado e a polícia usa para criminalizar essas pessoas, e a gente entender como a gente pode lutar contra isso, acho que é essencial, assim. Eu acho que no outro documentário ele está fazendo uma porcentagem da quantidade de pessoas negras que estavam presas.
E também tinha uma porcentagem que mostrava que acho que quase a maior parte eram crimes assim completamente. Tem um nível, né? Acho que é tipo que é um crime que não necessariamente apresenta uma ameaça à sociedade, né? Porque quando a gente tá falando de uma pessoa ser presa, a lógica que eles falam era de que essa pessoa é um perigo para a humanidade, né? Que ela pode, sei lá, para a sociedade. Então, ela poderia matar alguém, enfim, cometer alguma coisa que prejudicasse os outros. E aí a gente vê que a maioria desses crimes que as pessoas são presas não necessariamente é um crime assim hediondo. E que muitas vezes também são crimes que a pessoa comete por questão de que o Estado está falhando na questão de higiene básica, de alimentação, que tem muitas pessoas que às vezes são presas por roubar um saco de arroz no mercado. E aí, será que realmente essa mulher que roubou um saco de arroz no mercado é muito mais perigosa que, sei lá, um político que está desviando milhões de reais, prejudicando muito mais pessoas, assim? É porque a gente. Dá pra me escutar direito? Que eu coloquei o fone aqui, não sei se dá pra Dá sim. escutar? Já pronto. É porque assim a gente tem que buscar entender o porquê a polícia foi feita, né? Da onde a polícia. Em que momento a polícia foi criada. Então, a polícia não foi criada para proteger pessoas de pele escura, sabe? Ela foi criada, isso aí a gente já vê, a gente viu casos, 3 casos essa semana, em que um homem negro morreu porque roubou um sabão, Sim. sabe? Outro homem negro morreu porque estava trabalhando e cobrou R$ 7, isso aqui em Pernambuco, em Maragibe, ali do lado. Outro homem negro foi jogado da ponte, então a gente percebe que são pelo mesmo aparelho reprodutor de violência, que é a polícia militar, entende? Então, assim, eu acho assim que, voltando para a questão dos presídios e o lugar da mulher negra na sociedade, é assim, ela está para todos, mas nem todos estão para elas. Porque a gente sabe que nos presídios femininos, quase ninguém vai visitar, não é? Ninguém quer passar por o que elas passam, de ter que ficar nua, de ter que ser revistada, de ter que ter deles olharem toda a sua comida que você vai levar para o detento. Então, a gente percebe que se não for elas por eles ficam sem ninguém, mas quando é ao contrário, ninguém tá nem para elas, sabe? E pronto, eu fico muito triste de verdade quando a gente fala sobre as violências que as mulheres negras elas estão com elas, né? Quando a gente fala sobre questão de prisão, porque assim, eu não acredito que uma mulher que roubou um sabão ou que roubou um leite seja mais criminosa do que um político, sabe? E que ela tenha que sofrer impiedosamente mais do que um político. Então, a gente tem que... É porque, assim, não dá para acabar com isso, né? Mesmo a gente querendo, a gente lutando bastante, mas sempre vai existir uma forma de opressão contra as minorias, sabe? Sim. Eu acho que atualmente até teve esse caso da Erika Hilton tava falando sobre a Juju Todinha, né? Que como é que ela quando ainda não tava muito famosa, ela tem várias músicas assim que falam sobre a comunidade LGBT, e aí agora que ela atingiu uma posição de prestígio, não que de fato ela seja privilegiada, porque ainda assim vão ver ela sempre como uma mulher negra, mas agora que ela atingiu uma posição de prestígio, né, que tem dinheiro, ela largou mão de todos esses movimentos sociais que estavam ali para ela. Então, E que pode falar. não, assim, é porque é que nem Erika Hilton falou, né? Que quando o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E é o que ela tá sendo. Eu não gosto nem de falar dessa mulher, sabe? Que ela me dá uma angústia. Ela me dá, eu acho que ela me dá nojo, sabe? De tipo, Sim. cara, olha pra onde ela saiu.
Era uma mulher negra, gorda, que veio de periferia. E Sim. tá aí oprimindo quem acha que... Quem acha o cúmulo é pior que era. Pior que sim, só que a gente não queria ver, né? Porque ela se colocava a bandeira e agora eu sou do movimento LGBT e fica por isso mesmo. Mas já Sim. os áudios do ex-marido dela, né? Falou tudo aí, Ah, que ela não. Isso ia contra os princípios dela. Então, que princípios são esses? Sabe? pois é. E falando da Erika Hilton, né, é uma política que vem ganhando muito destaque ultimamente, assim. Eu acho que a gente nunca teve um político igual ela. Não. Seja em questão de pautas identitárias, mas e também em questão de aprovação de leis, né? Ela, assim, acho que é uma das únicas políticas que a gente até brinca, né? Que fala que quando vê a notícia da Erika Hilton, chega a dar uma paz no coração, que sabe que a notícia é boa. É E, verdade. e ela sempre deixou claro, né? Que o que. Não que, tipo, é aquela ideia de que é o que te que a gente precisa passar por medo e passar por pressões para ser mais forte, algo do tipo. Não, ela fala que a partir da vivência dela, que ela que faz ela quem ela é, mas no sentido que ela entende o que ela precisa lutar para que ela mesma tenha esses direitos, sabe? O que ela não teve quando ela estava na rua, o que ela precisava ter tido. E aí é a partir daí que ela vai criando políticas públicas para favorecer uma parte da população que precisa muito. Então, acho que até tem um pessoal comentando colocando nos comentários, né, que infelizmente os políticos não têm compromisso com a Constituição e a população brasileira. E de É. fato, né, assim, tem até uma vez, quando eu era bem mais nova, assim, eu lembro que estavam discutindo sobre político que político deveria andar de ônibus de transporte público, assim. Eu acho que é, por exemplo, uma lei que seria interessante, assim, porque se o político tiver que andar de transporte público todo santo dia, ele vai querer mudar a qualidade do transporte público, né? Como é que a gente vai esperar um político que não precisa daquilo para viver, que realmente assim, ter uma proatividade com aquilo? Então eu acho que também, voltando nessa coisa do filme, de qual que é a importância de ter mulheres falando, de mulheres negras, mas de mulheres, das mulheres sendo as idealizadoras e líderes desses projetos feministas, um motivo pelo qual pessoas negras precisam estar na frente dessas mesmas políticas, e pessoas LGBTs também estarem, porque essas pessoas viveram aquilo, essas pessoas sabem a importância daquilo, e elas sabem que elas precisam daqueles direitos para elas mesmas viverem, entendeu? Então não é uma questão, acho que, de livre-arbítrio, né? É uma questão de necessidade mesmo, que você sabe que você precisa daquilo. E eu acho que uma ferramenta que a direita, né, e que o homem branco sempre usa é a alienação da população. Essas fake news que foram surgindo exatamente quando vários movimentos sociais estavam ganhando força. É exatamente isso, de fazer uma pessoa que precisa daqueles direitos não entender o motivo, tipo, a importância daqueles, né? De falar que não, esse político aqui que negro, ele não quer o bem de você. Ele quer isso, isso e isso. Ou de que, é o que a gente está falando, né? Sobre educação sexual nas escolas. E que não é para proteger o seu filho e evitar que ele sofra violência sexual. É para fazer com que ele vá fazer promiscuidade na rua, coisa do tipo, e que é contra a igreja. É, pronto, assim, é sobre as escolas, porque tudo começa na escola, basicamente, né? É, e assim, sobre a educação sexual, tudo tem que começar na escola. Então, eu acredito que eles não querem que os filhos dele ou as crianças deles não saibam que é educação sexual para continuarem cometendo os abusos. Sabe, gente? Eu vi há uns dias atrás, uma menina que veio descobrir que estava sendo abusada através da educação sexual na escola, que ela teve uma aula disso e ela conseguiu denunciar o agressor dela. Então assim, é porque muitas crianças não sabem o que passam e eles querem ficar calados, tipo, os agressores, claro, querem que elas continuem não sabendo para que eles continuem abusando delas, sabe? Isso vem em forma de ameaça, de dizer que educação sexual não é algo bom, não é algo positivo. E
para além disso também, né? Quando a gente fala de casos de racismo na escola, só vem falar disso, ou quando é, como eu falei, dia de consciência negra, ou quando acontece alguma coisa e explode, assim. Por exemplo, a gente teve no colégio sobre o controle dos corpos, né? Principalmente dos corpos infantis de meninas. E voltando, quando eu vi uma reportagem, uma matéria que saiu sobre aqui de Pernambuco, falando sobre o colégio, parece que é o Maristela, alguma coisa assim, que eles, no dia da consciência negra, eles falaram para os meninos, para as crianças, irem com roupas de África, tipo, irem com roupas que remetam às pessoas negras. E eu queria saber quais são as roupas que a gente usa, sabe? Porque eu acho que a gente usa roupa normal, como qualquer uma pessoa. Acho que a gente não é alienígena, né? Sim. Então, tipo, isso chega a ser engraçado, mas assim, cara, a gente é tão diferente de outras pessoas, sabe? O que é que a gente tem de tão diferente a não ser a nossa cor da pele? A gente é mais escuro, uns são mais claros, mas tipo, acho que todo mundo usa a mesma roupa. Deixa eu ler esse comentário aqui de Stan. Ao discutir essa pauta, é importante lembrar que existe uma luta de é verdade. É porque... Pode falar. Ah, não, eu tô lendo os comentários dela, que eu vi que ela fez vários comentários. Pode falar. Tô prestando atenção. É verdade isso, tipo... É porque a mulher, ela basicamente foi criada para servir ao homem, né? E é isso que Lélia Gonzalez traz nesse livro aqui. Meu Deus, eu amo essa mulher. Ela fala bastante sobre isso. E sobre a questão da mulher negra também, né? Tipo, além dela ter que servir o seu marido, ela tem que servir a família dos outros. Então a gente volta na questão do trabalho doméstico, né? Que foi um estudo que eu fiz que ele foi muito delicado, porque eu tratei de conversar com outras mulheres, né? Que são trabalhadoras domésticas e tal. E foi um pouquinho bem delicado. Pouquinho não, foi bem delicado, porque muitas, elas não têm vida, basicamente, para ter que cuidar dos outros. E nisso a gente vê também violências sexuais que elas sofrem pelo marido dos outros, sabe? Dentro da casa dos maridos, da família, né? Então, é isso aí que o Esther está falando, que a gente coloca aí no âmbito racial, né? Do trabalho doméstico. Sobre o que você estava falando, me lembrou, quando a gente estava falando sobre autores também, que a gente estuda nas escolas, um dos autores que são mais prestigiados é o Monteiro Lobato, né? Que era extremamente racista e que justamente uma das personagens que tinha no Sítio do Pica-Pau Amarelo era a Tia Anastácia, que era empregada doméstica. E eles até usavam isso, né? De que era uma tia, tipo, a ideia de que não, ela é da família. Mas que não é da família, a pessoa não tem os mesmos privilégios que aquela família está tendo. Ela é realmente a forma de, acho que, tirar essa culpa, né? De que, eu não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa racista, porque eu trato a minha empregada doméstica negra como se fosse da família. E eu sei que tem um projeto que você participa, né? Que vai falar sobre acho que são heróis negros, assim, no cinema. E fala um pouquinho sobre. Que acho que é importante também falar sobre essas coisas de figuras, né? Que a gente vai vendo desde criança, no cinema. Então, isso surgiu por causa do estágio que eu fiz, do estágio 3. Aí a gente tem que dar aula, né? Para o ensino fundamental. E assim, quando eu vi que... Isso aí foi em Ponte dos Carvalho, eu sou de Pontezinha, então é próximo. E quando eu vi que a maioria das crianças são crianças negras, eu pensei logo em tipo, trazer essa visão de que existem sim heróis, princesas, pessoas importantes
para a história que são negros, que não são apenas brancos. Porque eu lembro que na escola eu não vi tanto filme de pessoas negras, sabe? De pessoas negras sendo representadas como heróis. Então eu trouxe alguns filmes como Homem-Aranha, o do Miles Morales. Eu trouxe também o da Princesa e o Sapo. Eu trouxe os Panteras Negras. Inclusive, Panteras Negras tem uma tatuagem do... acho que nem vai dar pra ver. Eu acho que já bem escuro. Dos Panteras Negras, assim, que é pra trazer essa identidade, né? Que demorou muito pra chegar em mim. Então, aí a minha pesquisa, eu vi assim que eles conseguiram responder bem de forma positiva, que alguns já viram já os filmes que eu tinha trazido. E foi bem legal essa dinâmica, sabe? E assim, sobre o meu projeto é sobre filmes também, mas não é focado tanto nos heróis, sabe? Mas assim, na questão de identidade, para trabalhar a identidade racial dos alunos. Por exemplo, e ver que é possível ensinar geografia através desses filmes, entende? Por exemplo, ensinar geografia através do menino que descobriu o vento, sabe? Sim. Que esse filme é muito bom, eu amo esse filme. Eu gostaria de acho que não rola de apresentar na escola o Moonlight, que é sobre a luz do luar, né? Mas eu acho que não rola de apresentar na escola para crianças. Mas que seria uma forma legal, né? Porque a gente tem a questão de um homem negro gay se descobrir gay. Então, e de toda a violência que ele sofreu também, né? Então, acho que eu gostaria que isso fosse possível, mas acho que eles vão ter que descobrir sozinhos esses filmes, né? E assim, pronto, é mais isso, sabe? De tentar trazer um pouquinho, enquanto na escola ainda, sobre ver que você não é qualquer pessoa, sabe? Que não podem cometer crimes contra você por causa da cor da sua pele. E que sim, assim, puxando para a questão da criança, é ver, sim, que eles podem ser heróis, podem ser princesas se quiserem, podem ser heroínas se quiserem também. Não sei tanta sendo explícita, mas é porque, como o debate sobre homossexualidade, eu acho que as escolas iriam cortar na hora. Eu acho que também... não, ainda é um tabu, né? Sim. Não, acho que sempre ia falar sobre feminismo, sobre raça, sobre sexualidade, sempre tabu, é isso. Ainda mais se você coloca duas pautas juntas, assim. Acho que a empresa vai falar, não, chega, Pausa. Para a gravação. Mas às vezes também é sobre conseguir o que você consegue na hora, né? Eu acho que isso aí, tipo, esse projeto de ver um filme, assim, com as crianças e tal, um filme infantil, é algo que já é muito forte, assim, muito importante, porque às vezes as pessoas acham que, sei lá, a Pequena Sereia, que fizeram live action e colocaram ela negra, é algo desnecessário, porque aí ela não foi criada assim. Mas em que época que ela foi criada? Você acha que nessa época, de fato, né, as pessoas tinham essa consciência sobre a importância de movimento? Você acha que aquela pessoa se importava com isso? A pessoa que criou a Pequena Sereia, o dono da Disney? Sabe? É uma coisa que acho que é muito banalizado, essas mudanças, assim, achando que não é tão necessário, mas representatividade é algo muito importante, principalmente não só para crianças, né, mas assim, também muito para crianças, que a partir dessa troca, desses filmes que ela vê, que ela se vê no outro, que ela tem uma ideia de que essas pessoas podem chegar, se você chegar com uma criança e ela só tiver referências como a Tia Anastácia, do Sítio de Pica-Pau Amarelo, ou de essas novelas da Globo antigas, assim, que também as pessoas negras sempre eram ou um empregado doméstico, ou uma pessoa muito pobre, então a pessoa vai sendo criada achando que a vida de fato é assim, que deve ser feita desse jeito. Então, exato.
Eu acho que esse teto também comentou. Fora que não muda nada na história, ela ser negra ou não. Exatamente, assim. Não, tipo, não é nenhuma questão. Acho que o mais absurdo é isso ainda, sabe? Que a pessoa não é nem tá falando sobre questionar ou discutir sobre pautas sociais, assim, essas trocas de personagens, assim, é literalmente só uma coisa, acho que uma coisa tão simples ali que ainda assim é uma luta tão grande. E que também, pra ela ter conquistado esse lugar, por exemplo, ela teve que atuar muito bem, sabe? É aquela coisa que, ainda assim, pra reivindicar um lugar que ela deveria não ter que reivindicar, né? Ela ainda assim tem que fazer um esforço muito maior, assim, né? Ela tem que ser muito melhor que se fosse uma atriz branca ali cantando qualquer coisa. Ela tem que cantar muito bem, ela tem que performar muito bem. Senão vão atrelar que ela não atuou bem, não só, sei lá, porque ela não atua bem, sim porque mulheres negras não deveriam estar atuando. E como se fosse uma pessoa só, é, qualquer coisa que ela fizesse de errado fosse afetar a comunidade toda, né? E fosse como se ela tivesse tanta responsabilidade assim e que ela, acho que às vezes acontece muito também, né? De pessoas brancas às vezes responsabilizar. Às vezes não, sempre. Responsabilizar pessoas negras por coisas que não são culpa delas, exatamente. Acho que nesse movimento, né? De culpabilizar e de que se você é a vítima, você tem que ser. Acho que até falou isso nos comentários. Que se você fosse a vítima, você tem que ser a vítima coitadinha, você tem que ficar quieta. Você tem que esperar uma outra pessoa, aquela coisa do mito do branco salvador. O branco vir te ajudar e ele ser o herói. Você vai ser no máximo a vítima quietinha. Então, É, eu lembro muito do que tu falasse agora, eu lembro muito de uma música do Racionais, né? Que logo assim, logo no começo ele fala que porque a gente é preto, a gente tem que ser 10 vezes, 1000 vezes melhor. A gente tem que ter mais garra, a gente tem que ter mais força. A gente tem que tirar a força da onde a gente não tem, só para tentar alcançar um colega branco, sabe? Ou tentar alcançar alguma coisa, porque é mais obstáculos no nosso caminho do que qualquer coisa na vida. E realmente tem muito disso nos filmes sobre o branco salvador, né? Tem um filme que se chama Histórias Cruzadas, que fala sei. sobre. Já assistiu, né? Aham, Pronto. E tem a Branca Salvadora, né? Que é sim. aquela Emma Stone, que acho que é ela que faz o filme. E ela escreve o livro e ela começa a contar as histórias das trabalhadoras. Então, ela é a pessoa boa do filme, né? Ela é, Sim. ela é a Branca Salvadora. Tem outro filme também que se chama Green Book, alguma coisa Sim. assim. Mas esse eu nunca assisti, porque eu já sei como é que é, aí eu prefiro nem Sim. assistir. Ah, Sim. eu gosto de filmes que eles não têm o que colocar, tipo, brancos, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, tem um filme que ele se. Pô, eu esqueci o nome do filme. Pô, eu esqueci total. Mas é sobre um cara. Ele é novo, tá na Amazon Prime. Ele é novo. E é sobre um cara que ele é escritor. E ele escreve muito bem. Todos os livros, mas nenhum é best-seller. Daí ele começa a pensar que talvez seja pelo fato dele ser negro e escrever bem. Aí ele começa a escrever de um jeito negro, do gueto, e o livro dele é best-seller, tá ligado? Nossa, eu Aí ele conheço começa. esse É um filme. novo. Eu não lembro o nome do filme de jeito nenhum, não consigo lembrar. Mas é um bem legal, eu gostei muito desse filme. Aí Aham. tem um também que é todo. É um pouco estereotipado, que é o The Black, alguma coisa assim, que é de terror, um terrorzinho, sabe? E Sim. é tipo assim, quem for o mais negro do grupo morre. Aí começa a falar. Ah, ouvi Já falar viu? desse Esse filme, é sim. engraçado. É um pouquinho estereotipado, porque assim, aí fala assim, você é mais negro porque seus pais são da África. Aí o outro fala assim, eu não sou mais negro porque eu votei no Trump 2 vezes. Aí tem um que é bem engraçadinho, que fala assim, eu não sou negro porque eu não sou tão negro porque eu faço terapia. E terapia é coisa de gente branca. Alguma coisa, um negócio assim, sabe? É bem engraçadinho. Então, não tem personagem.
tem algumas pessoas brancas, mas é só pra, tipo, pra passarem que ele é o vilão, que eles são os vilões, mas na verdade quem é o vilão é um cara negro bem esquisitão lá, sabe? Aí acho que a proposta justamente é essa do filme. E, Eu acho que trazer um e desconforto também para quem tá assistindo é proposital, né, desse é filme. proposital, Fazer aquelas totalmente. piadas assim que não são vistas como politicamente corretas, mas não é necessariamente que é realmente uma ironia, assim, né, de trazer desconforto para quem tá assistindo. E é exatamente isso que ele fala no filme, que os primeiros personagens que a morrer são os negros. Aí ele fala, bom, tá todo mundo negro aqui, então o mais negro tem que morrer. Tipo isso, tá ligado? É bem engraçado. Mas eu não achei tão engraçado não, porque eu assisti dublado. Aí é melhor legendado, que você pega o sotaque deles e tal. Isso aí é outra história. Uhum. Pronto. A gente está chegando já no finalzinho do debate. Eu queria perguntar assim, se você tem mais alguma consideração final, se quiser falar sobre mais algum projeto que você participou, alguma coisa que deixou anotado. Eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a Erika, né? A Erika Hilton. Porque essa mulher, ela me admira demais. Eu sou muito fã dela. E o filme é tudo que ela tá fazendo agora, sabe? Uhum. O espaço que uma mulher negra trans assumiu no Brasil. Uma coisa quase inédita, sabe? Que o que ela está fazendo é tão importante para toda a classe. E ela não quer saber se é negro, branco, pobre, rico. Mas, tipo, ela está fazendo uma revolução. E é isso que o filme traz também, né? Tipo, dos espaços que a gente é meio que escolhido para estar, mas a gente tem que quebrar esse caminho. Tem que criar outro caminho para nós, porque a sociedade quer que a gente continue sendo trabalhadoras domésticas, continue sendo donas do lar, continue sendo pessoas em situações de rua, sabe? Em situações de vulnerabilidade. Eles não querem que a gente ocupe um espaço no plenário, na Câmara. Então, eu acho que é meio que uma profecia o que ela está fazendo agora do que o filme falou há anos atrás. Entende? Uhum. E recomendar também Lélia Gonzalez. Por favor, leiam Lélia Gonzalez. Leiam Lélia Gonzalez. Tem vários livros dela, vários textos dela em PDF. Esse aqui é uma coletânea dos textos dela. Aí tem vários textos dela. Vários mesmo. Aí eu recomendo. Tem o nome desse livro ou é. Não, é por um feminismo afro-latino-americano. Que ótimo nome. Esse é o livro dela. Ele é um pouco caro, mas eu comprei na Amazon por R$ 25. Nossa! Aí, às vezes, aparece por 25. Sim. Ótima recomendação. Pronto, é isso que eu tenho para falar. Espero que tenha sido legal. Claro, foi ótimo. Eu queria agradecer, inclusive, por você ter aceitado o convite, né? Acabou sendo bem de última hora, assim. Mas, nossa, foi muito bom, assim. Adorei ver você falando. Você fala muito bem. De verdade, assim, acho que tocou vários pontos, assim. Você também trouxe várias perspectivas do filme, porque esse projeto, ele tá já acontecendo faz um tempo. E, presencialmente, a gente teve 3 sessões. E online, agora a gente tá tendo essa, e já teve outra que deu alguns problemas, assim, acabou não sendo tão bom quanto poderia ter sido. Por causa que o Instagram caiu, na verdade. Foi bem no dia do Instagram cair. Foi, eu tava até acompanhando, mas o Instagram tinha caído. Mas foi assim, eu acho que esse foi um dos melhores debates que a gente teve no projeto, porque você abordou várias perspectivas novas. Eita, caiu. Porque tá colado com fita. Mas assim, quando vai passando, assistindo o filme várias vezes, eu começo a pensar, acho que não tem mais nada de diferente para ser falado
ou ser visto no filme. E eu acho que você trouxe assim, várias perspectivas que eu não tinha pensado sobre e que eu não vi ninguém comentando sobre. Assim. Então, acho que foi um debate bem produtivo. Muito bom. Agradeço. E é isso, gente. Se vocês não assistiram o filme que a gente está debatendo hoje, é o Vozes Negras, ele está disponível ainda pelo link da MPC. Se vocês entrarem no Instagram da MPC, que é @mpcfilmes, vai ter ali um link que você pode clicar e tem os filmes que estão disponíveis para catálogo até o final de dezembro. Todos os filmes são nacionais, inclusive o Vozes Negras está lá disponível. E aproveita, né? Se quiser, tiver acompanhado a live e quiser ver o filme depois, vai ter outras lives também, se quiserem assistir os próximos filmes que a gente vai debater. Me acompanhe nas redes sociais. Acompanhe a Vitória também, sendo na faculdade, né? Participei dos projetos que a gente comentou também, se você for geografia. Teve algumas geografias que participaram. E é isso. Acho que é isso. Tá certo? Obrigada, Júlia. Agradeço por ter lembrado de mim. O prazer foi todo meu. Pronto, é isso, né? É isso. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Bom final de semana. Para vocês também.